Olá, pessoal. Aqui é o professor Bruno Medeiros de História. Chegamos à quarta fase da ONHB. Então, como nas fases anteriores eu fiz vídeo comentando elementos ali da realização das tarefas, é óbvio que eu vou falar dessa tarefa que é a mais demorada, é a mais trabalhosa, né? É a que assusta mais não só os alunos como nós, professores orientadores, né? Que é a transcrição de um documento manuscrito, né? No caso aqui é uma carta, né? E aí é interessante porque, inclusive, dialoga com aquelas questões que falavam sobre a preservação de documento, a questão da história a partir de documentos pessoais. E aí a ONHB vai lá e te dá um exemplo prático de como isso funciona. Quer dizer, aqui nós temos uma carta e nós vamos ter que transcrever, e é óbvio que essa carta ela vai relatar ali questões do cotidiano, mas que são questões ilustrativas de como que a sociedade naquele contexto funcionava, né? Práticas, hábitos, né? A própria questão de escrever uma carta, né, pessoal? É um costume muito associado a determinados contextos sociais, a determinados momentos. Então, assim, a ideia da ONHB com essa tarefa é, primeiro, colocar você, aluno, para realizar uma tarefa que os historiadores realizam com muita frequência, né? Quando você vai a um arquivo, quando você pega documentos, mesmo oficiais, é muito usual, dependendo, né, do recorte cronológico, da temática que você estuda, você se deparar basicamente com documentos que são manuscritos. Tá? Essa ideia que a gente tem de que os documentos oficiais eles são datilografados ou hoje eles são escritos, né, e impressos, né, eles são escritos no computador, isso é uma coisa muito, muito contemporânea. Né? Você pega documentos, é, por exemplo, quem já viu aqueles documentos de parecer da censura militar, né? Você pega ali a letra da música, ela está datilografada. Se você for olhar o parecer dos censores, né, ele está feito à mão. E muitas vezes com uma caligrafia que, meu, é dificílimo compreender alguns termos que estão ali. E é justamente isso que essa tarefa propõe, né? Que você se depare com uma caligrafia, interprete essa caligrafia e transcreva o documento. Então, vamos lá. Mas antes, deixa eu pedir uma coisa, porque esses meus vídeos aqui da NHB têm tido uma audiência razoável, mas pouca gente dá like, pouca gente se inscreve no canal. Então, por favor, faça isso para esse canal crescer e esse trabalho aqui começar realmente a ter algum impacto maior. Pessoal, tá aqui o documento e aqui eu vou te dar algumas dicas, né? Vamos lá. Primeira coisa, repara que cada linha, né? Ó, Blue Star Line já está preenchido, né? Isso também é uma questão, né? O que não é manuscrito não faz sentido, né? Você colocar aqui, né? Aí a linha 2, né? SS, não sei o que. Então já fica uma primeira dica, cuidado porque existe separação de sílabas, né? Existem palavras que começam numa linha e continuam na linha de baixo. Faça exatamente a transcrição do que está. Tá? Então, se uma palavra começa numa linha e termina no início da outra, faça isso também aqui na sua transcrição, beleza? Então, essa é a primeira dica. Segunda dica é uma dica de como fazer essa leitura. Eu imagino que muitos de vocês fazem a prova em dispositivos portáteis. Né? Vocês fazem no celular, muitos alunos, tablet. Mas assim, se você tem na sua casa a possibilidade, né, ou na escola, de fazer num computador, galera, aproveite, porque assim, é muito bom você conseguir ampliar ao máximo esse documento, mas sem ficar focado só numa palavra. É legal você conseguir ampliar ele, mas de modo que você continue conseguindo ler a linha inteira, tá? E de preferência, obviamente, a linha superior e inferior. Por quê? Porque alguns termos você vai tirar pelo contexto. Tá? Então, por exemplo, você vai ver ali duas palavras e você vai chegar naquela situação de, nossa, mas o que, que é isso? E aí você vai, obviamente, pela leitura, concluir que ali você está usando algum tipo de conectivo, né? Então você vai ver lá um garrancho, mas você vai falar, não, isso aqui só pode ser uma, né? Porque ele se refere
Ah, é uma, sei lá, viagem. Pronto, você vai deduzindo pelo contexto. Isso é muito comum, então assim, também na sua transcrição vá assinalando essas palavras que você fica em dúvida. Agora, a grande questão são palavras inteiras que a gente não vai conseguir decodificar de cara, né? E aí aqui eu já vou dar uma dica rapidinho, ó. Você tem aqui a data, né? Beleza, transcreva a data. Aí aqui, por exemplo, linha 4. Minha cabeça está tapando aqui. Minha, não faço ideia, querida. O que que é essa segunda palavra aqui? E repara que a caligrafia aqui dessa carta nem é tão ruim, tá? Porque olha na linha de baixo. Não pude te escrever como, né? E segue a vida. Pessoal, dica importantíssima para você decodificar essas palavras. Comece a prestar atenção na caligrafia. É esse exercício, na verdade, que a Olimpíada quer. Porque repara aqui, ó. Minha, olha o M maiúsculo dele, né? Aí você vê o I bem definido com pontuação. Ó, aqui você tem dois Is nessa segunda palavra, porque você tem dois pontos. Aí você tem, ó, o N, né? Olha o H dele como é bem pronunciado, né? Olha as acentuações aqui no não, como ele faz, né, bem destacado. Olha como ele termina as palavras, né, já puxando, né? Então assim, você começa a pegar o detalhe de como é, na verdade, a caligrafia da pessoa. Então, por exemplo, aqui, olha o T aqui de baixo e compare com a palavra de cima. Você vai ver que ele está usando a mesma grafia, a mesma letra. Então, você vai ter que, nesse caso aqui, nas palavras que você tem dificuldade, começar a reparar, nossa, mas o que está escrito ali? Você vai ter que quebrar a palavra letra por letra, sílaba por sílaba e comparar com a caligrafia dele. É isso, é essa a tarefa, né? Por exemplo, aqui, ó. Nossa, até dá a impressão de quem que escreveu essa carta, né? Tive uma gripezinha. Nossa, que curioso, pessoas tendo gripezinhas, né? E aí você vai pegando, ó, o Z dele, como é enorme, né? O puxado para baixo. É, como que, por exemplo, ele corta o T, como que ele emenda I com R, né? Como que ele junta letras em alguns casos, né? Como que você vê ali a questão do E, do I, do A, para poder, né, formar sílabas e começar a. Por exemplo, aqui está escrito palhaço, né? Olha o P dele, né? O H com o L, como ele faz, né? O L, né? Juntar já no início da subida do H. Como algumas letras ele não faz o cursivo completo, né? Olha aqui, ó. Ele para aqui no S, né? E aí puxa um T novamente descolado. Então você vai ter que pegar esses detalhes para, na verdade, formar ali, né? O tipo da fonte que ele usa, né? De caligrafia para começar a decodificar essas palavras mais difíceis. Beleza, pessoal? Não é difícil depois que você começa a pegar esses detalhes, tá? É difícil porque não é uma coisa que nós estamos acostumados a fazer, né? Ainda mais com uma caligrafia que também é fruto de outras questões, né? É uma caligrafia que é fruto do uso de outro tipo de caneta, né? Ali você tem uma caligrafia que é própria do uso da caneta tinteiro, né? Você tem que escrever com a letra mais deitada, né? Você não pode passar a mão
né, por cima da linha, né, da palavra que você já escreveu, porque senão você borra. Então você tem que ter uma pegada diferente de escrita. Isso torna, né, fica parecendo, pô, tá tudo em itálico, né? Não, é próprio do tipo de caneta que se usava, né? Alguns termos que talvez não sejam mais termos que nós tenhamos uso cotidiano, isso é muito comum. E também perceber que alguns indivíduos têm, né, marcas linguísticas muito próprias, né? Então, por exemplo, usar muito superlativo, usar muito diminutivo, abreviar coisas, né? Às vezes cometer erros de português, tá? Você tem que prever essa possibilidade, né? Do indivíduo ali, por exemplo, grafar uma palavra faltando uma letra. Isso é normal. Você tem que pensar também na própria ortografia das palavras no momento, né? Afinal, ali é uma carta escrita na década de 20. Então, algumas palavras elas eram grafadas realmente de forma diferente. A ideia é que você transcreva. Então, por exemplo, mas aqui está dobrado uma letra, não se escreve assim. Das duas, uma. Ou se escrevia assim, ou este indivíduo escreveu dessa forma. Então, transcreva realmente o que está ali, beleza? E assim, última dica é o seguinte: em alguns casos, tá? Que é muito difícil você fazer uma decodificação, a Olimpíada de fato admitiu duas possibilidades de transcrição, tá? Porque realmente tem algumas palavras que não dá para você ter certeza do que foi grafado ali. Você vai muito pelo contexto, e aí, óbvio, né? São duas palavras que também guardam muita similaridade, né? Você não vai ter uma possibilidade, uma palavra que tem, sei lá, 3 letras e a outra uma palavra que tem 10. Não é assim, que começam com letras diferentes. Mas, assim, algumas coisas são admissíveis, como pode ser uma, pode ser a outra, devido à dificuldade de interpretação da caligrafia. Apesar que essa carta aqui eu achei com uma caligrafia bem razoável. Beleza, pessoal? Então, ó, dei algumas dicas já, tá? Inclusive já entreguei ali uma que é fundamental, que é o lance da ficar reparando como que ele grafa cada letra. Então, boa quarta fase para vocês e espero ver todo mundo aí, né? Uma boa parte, pelo menos, na quinta fase, para a gente comentar o que está se pedindo ali. Beleza? Um abraço e até mais.